Olá, eu sou o narrador do canal Contos do Outro Lado. Te convido para uma viagem além de tudo que você já viu. Hoje contaremos a história de Bruno, um rapaz como outro qualquer, que tem um encontro marcado como inevitável, irremediável e irreversível. O motoboy. Bruno, com seus 16 anos, assim como alguns jovens de sua idade, se viu seduzido pelo tráfico, grana fácil, mulheres e ilusão de poder. Sua mãe, assim como o restante de sua família e amigos, viam com tristeza o triste destino que Bruno seguia. As companhias eram as piores possíveis, desfilavam em motos e carros roubados, com armas pesadas, cordões de ouro, ostentavam o crime como se fosse uma conquista. Um certo dia, Bruno viu um estranho na sua área e imediatamente avisou ao bando. Logo surgiram armados até os dentes e investiram contra o estranho. O pobre homem ficou apavorado ao se ver cercado de homens armados. Ao ser indagado de onde vinha e para onde ia, o homem com medo gaguejou e selou seu destino. Os traficantes ditam a sentença: vai morrer X9. Bruno viu, diante dos seus olhos, o homem ser brutalmente espancado, arrastado e depois fuzilado com vários tiros. Os gritos do homem, ao implorar por sua vida, eram como estrondos nos ouvidos de Bruno. O sentimento de culpa, o arrependimento, a dor na consciência por ter entregue aquela pobre criatura. Ele pensou: o homem poderia estar vivo. Eu sou o culpado. Bruno passou o resto do dia com aquela cena na cabeça. Sentou na calçada, não conseguia parar de pensar. Distraído, envolto em seus pensamentos, não percebeu a chegada da polícia. Perdeu. Deita no chão e mão na cabeça. Foi preso, julgado, condenado e levado ao internato, e depois, na maioridade, levado ao presídio, onde ficou por 5 anos. A vida na cadeia fez Bruno ver que estava destruindo sua vida. Pagaria a pena e sua vida iria mudar. Em pensamento disse a si mesmo: eu não sou assim, não sou como eles, não vou morrer aqui, tenho muito o que viver, a morte vai ter que esperar, eu não estou pronto. Agora, aos 21 anos e depois de pagar por seus crimes, Bruno levaria outra vida, trabalhar, estudar, mudar de vida. Foi o que prometeu a sua mãe. Mãe, eu mudei, vou trabalhar e estudar, quero que a senhora tenha orgulho de mim. A mãe diz: meu filho, só em te ver ouvir falar assim, tu não sabe a alegria que me dá. Mãe e filho se abraçam. Conversando com colegas sobre o que aconteceu com o estranho, ficou sabendo do local onde o morto fora enterrado pelos bandidos, uma cova rasa, não muito longe dali. Ficaram sabendo que o homem era trabalhador e tinha família. Não representava perigo. Foi morto sem nenhum motivo, por isso esconderam o corpo. De forma anônima, Bruno fez com que a polícia chegasse até onde o homem fora desovado. Saber que ele teria um enterro decente por seus familiares não diminuía sua culpa, mas abrandava o nó no seu peito. De longe, Bruno viu o sepultamento do homem por seus familiares. Bruno seguiu sua vida e, como havia prometido, arrumou trabalho e voltou a estudar. Trabalhava durante o dia e, mesmo cansado, estudava à noite. Se formou em administração e, com indicação de um professor, conseguiu estágio. Como a grana estava curta, após o estágio, ele batalhava nas ruas da cidade como motoboy. Bruno conheceu Érica e começaram a namorar. Tinham sonhos de viver juntos e montar sua casa. Então se casaram e, com a ajuda de familiares e amigos, o jovem casal montou seu lar. Não demorou para Érica engravidar e dar à luz a Tabata, o xodó de todos. Mas um dia normal amanhece. Bruno acorda, beija a mulher e sua filha, se despede e vai para o estágio. E após o estágio, segue para o trabalho de motoboy. Andando nas ruas de trânsito intenso de São Paulo, muitos carros, fumaça, o calor intenso, Bruno tenta ultrapassar um caminhão basculante. De repente, a escuridão. Bruno abre os olhos, se sente estranho, não entende o que está acontecendo.
Ouve vozes, buzinas, sirenes. Se sente confuso com tudo e todos ao redor. Ambulância, enfermeiros, bombeiros, polícia. Ele vira seu rosto para o lado e vê um homem sentado no meio-fio olhando para ele. Um olhar pacífico, calmo. Ele transmite paz. O homem lhe diz pausadamente: calma, rapaz, tudo vai dar certo. Já já nós partimos. Bruno pergunta, com voz cansada: partimos para onde? Quem é você? O que aconteceu com Bruno? Quem é o homem misterioso? Ficou curioso? Quer saber como a história termina? Não perca os próximos capítulos aqui, no Contos do Outro Lado. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever e ativar o sininho para receber notificações sobre novos vídeos. Olá, seja bem-vindo. Eu sou César, narrador do canal Contos do Outro Lado, dando sequência à história de Bruno, no seu segundo capítulo intitulado A Escolha. Bruno se sente muito cansado, sentindo cada vez mais longe de tudo e todos ao seu redor. A única coisa que ele ouve é a voz do homem e sua presença. O homem diz: não resista, você vai ficar bem, tudo vai dar certo. Bruno não resiste, e enfim seus olhos se fecham, envolto em um sono profundo. De repente, seus olhos se abrem e Bruno se assusta ao se ver de pé ao lado do homem, que continua a olhá-lo com seu jeito amável. Bruno, então, começa a perceber as coisas ao seu redor. Ele consegue ver bem mais, ouvir as pessoas, não só ouvir suas vozes, mas seus pensamentos. E uma das coisas que ele ouve chama a sua atenção para um fato estarrecedor. Bruno olha para o caminhão e vê seu corpo esmagado da cintura para baixo sob as rodas. A moto totalmente destruída. A ficha cai e ele entra em desespero. As pessoas continuam a comentar: que forma horrível de morrer, que descanse em paz. E a família? Nossa, tão novo. Esses motoboys andam como loucos. Aí dá nisso. Esse já era. Bruno entra em pânico. A verdade única e incontestável se revela. Então ele olha para o homem e pergunta: eu estou morto? Eu morri? O homem, com seu jeito brando, sorri e diz: hoje não é o fim. Amanhã é um novo começo. E cada dia e cada noite serão portas abertas para novas descobertas. Bruno tenta falar com as pessoas, tocar, ter algum tipo de contato. Não consegue. Ele corre de um lado para o outro, grita e, por fim, se ajoelha chorando. O homem se aproxima e diz: vamos, é hora de ir. Bruno responde: ir para onde? Meu lugar é aqui. Eu devo ter família, alguém me esperando. Meu Deus, o que é isso? O homem diz: você não é o único a passar por isso. Todos um dia terão que fazer a passagem. Bruno se revolta. Por quê? O que eu fiz de errado? Por que eu? Bruno começa a se irritar, sentindo ódio da situação. O homem, sempre sereno, diz: não há um porquê. Não se trata de certo ou errado. Olha ao seu redor. Veja como seu comportamento afeta as pessoas. Bruno olha para as pessoas e pode sentir sua ira, a raiva dentro de cada um.
seus pensamentos perversos. Ele pergunta ao homem: por que eles estão com raiva? Por que estão assim? O homem responde: quando fazemos a passagem, voltamos ao nosso estado mais puro. Você ainda não se deu conta, mas sua sensibilidade foi amplificada. Você agora percebe coisas que antes eram imperceptíveis à sua casca. Bruno diz: casca? O homem responde: sim, casca. O nosso corpo é como uma casca, para alguns, uma prisão. Bruno diz: você quer dizer que eu fiz aquelas pessoas ficarem daquele jeito? O homem responde: sim. Suas emoções ampliadas atingem e alteram os que estão do outro lado. Bruno indaga: então quer dizer que se acaso eu ficasse aqui eu poderia usar, Bruno faz o sinal de entre aspas com ar de deboche, minhas emoções neles? O homem, desta vez com ar sério, responde: sim, você poderia. Existem muitos que fazem isso. Ficam aqui sozinhos, se alimentam de ódio, enlouquecem, não conseguem seguir. Estão condenados ao exílio, até alguém vir buscá-los, e mesmo assim, muitos se negam a partir desse mundo. Bruno olha para as pessoas e diz: então isso explica como certas coisas horríveis acontecem. Mortes, assassinatos, doenças, coisas ruins. O homem responde: de certa forma sim. Quem está aqui até pode agir assim, porém o livre-arbítrio é direito de todos, não pode ser violado. Pode até ser induzido a fazer, porém a decisão final é do indivíduo. Bruno, agora mais calmo, diz: eu não lembro meu nome, eu não lembro nada de mim, é como se eu não existisse. O homem diz: vamos, ao longo do caminho cada lembrança e momentos voltarão para você, afinal são seus. Bruno vê abrir uma fenda como um portal. A luz do outro lado é forte, irradiante. Bruno segue o homem em silêncio. Ao atravessar o portal, Bruno vê coisas além da sua imaginação. Lugares incríveis. Ele vê o passado, presente e futuro, e a existência de vários mundos. Bruno vê a violência contra mulheres, homens e crianças. O crime sempre contra os mesmos inocentes. A morte nas mãos de assassinos cruéis. As guerras, suas épocas, seus soldados e suas vítimas. Doenças, mortandade em massa, a fome e seus famintos, e a miséria. As mesmas coisas em mundos diferentes, os mesmos motivos fúteis contra o seu semelhante, cometendo os mesmos erros. Os pensamentos de Bruno se chocam em conflito em sua mente, a cada visão, cada lugar, porém feliz em também ver solidariedade e vários mundos em paz. O homem lhe diz: já estamos chegando ao nosso destino. Bruno diz: Bruno, o meu nome é Bruno. Minha mãe se chama Glória e eu sou casado com Érica e tenho uma filhinha linda, a Tabata. O homem apenas o olha, sempre com seu jeito calmo. Bruno enche os olhos de lágrimas. As lembranças voltaram e Bruno reconhece o homem que o guia na sua viagem. Bruno diz surpreso: você é? Antes de terminar de falar, o homem o interrompe. Sim, sou eu, e lhe agradeço por ter avisado aos meus familiares, por ter dado a eles a chance de se despedir de mim. Bruno, em prantos, diz: eu agi errado, por minha culpa você... Mais uma vez o homem interrompe: não faça isso com você. Eu estou bem, e seja onde eu estiver, sempre olharei por eles. Cuidar de quem amamos vai além dos muros de qualquer mundo. Bruno diz: me perdoe, por favor, me perdoe. O homem, sorrindo, diz a Bruno: eu já o perdoei. Quando soube que você faria a passagem, me ofereci para guiá-lo. Bruno e o homem se abraçam e continuam a viagem. Bruno vê lugares surreais, fantásticos, céus diferentes, montanhas e vales incríveis, dias e noites em um piscar de olhos.
O tempo por onde passa parece não existir. Bruno se vê diante de um portão enorme e sente medo. O homem diz: chegamos, não tenha medo, está tudo bem, e logo você terá suas respostas. Bruno e o homem atravessam o enorme portão. Há muita névoa, uma escadaria e outro portão que dá para um salão, com uma cadeira enorme, como um trono. O homem diz a Bruno: adeus, rapaz, faça coisas boas, que coisas boas iluminarão seu caminho. Bruno diz: espere, e antes que possa dizer mais alguma coisa, o homem desaparece na névoa, sempre com seu olhar gentil. Bruno olha ao redor. O salão é imenso, tanto para os lados como para o alto. O teto e o céu são uma coisa só. Então Bruno ouve uma voz que vem de todos os lados e sente uma forte presença, frio e medo. Então a voz diz: não tenha medo, Onurbe. Venha, se aqueça na lareira, beba uma taça de vinho. Onurbe, pensa Bruno, mas fica calado. Ao lado de Bruno aparece um homem pálido, magro, franzino, de olhos e cabelos negros, de sorriso intrigante, totalmente vestido de preto. O homem diz a Bruno: te trouxe aqui para que você faça uma escolha. Afinal, esse é o seu direito. Você pode servir a mim ou ser julgado. Se inocentado, irá para o andar de cima. Se condenado, irá para o andar de baixo. Bruno pergunta: quem é você? O que quer de mim? Por que eu? O homem responde: nossa, quantas perguntas! Já me deram vários nomes: Azrael, Samael, Sariel, mas o único nome que geralmente me chamam é... Bruno interrompe o homem e diz: você é a morte. O homem diz: Onurbe, não é educado interromper as pessoas, mas tudo bem, eu sou a morte, sem carne e sem osso. A morte ri, sendo irônica, se volta para Bruno e diz: pois bem, você tem uma escolha a fazer. Como vai ser? Servir a mim ou ir a julgamento? Qual será a decisão de Bruno? Por que o interesse da morte no rapaz? Por que Onurbe e não Bruno? Quer saber como será o fim da história? Não perca os próximos capítulos, aqui no canal Contos do Outro Lado. Olá, seja bem-vindo. Eu sou César, narrador do canal Contos do Outro Lado, dando sequência à história de Bruno, Verdades e Mentiras. Então, meu jovem, pergunta a morte. Bruno responde: as minhas opções não são muitas. A morte diz: é o que temos no momento. Bruno diz: o que eu ganho ficando aqui sendo seu empregado? Qual a vantagem? A morte, com seu sorriso irônico, responde perguntando: então estamos negociando. Rapaz, eu não tenho empregados. Aqueles que me servem me representam. E como eu lhe disse, não são julgados nem condenados. Bruno pergunta: o que eu terei que fazer? A morte responde: você será um coletor. Bruno diz: coletor? A morte, com tom sarcástico, diz: sim,
você vai coletar as pobres almas perdidas e trazê-las para o descanso eterno e blá, 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 blá. Bruno diz: isso pode parecer brincadeira para você, mas as pessoas sofrem na tal passagem. A morte responde: quero ver você ficar repetindo isso por mais de 10 milhões de anos do mesmo jeito, sem ser cansativo. Bruno, espantado, diz: você é velho assim? A morte responde: sim, só não sou mais velho que o tempo e a eternidade, e assim como eu, todos serão ceifados um dia. Bruno, incrédulo, diz: todos? A morte responde: sim, todos irão um dia, para iniciar um novo ciclo. Bruno, curioso, diz: você diz todos? Todos mesmo? A morte diz: até eu serei ceifado, e se você está pensando em Deus, o dia dele também chegará, como de qualquer outro. Bruno faz cara de incrédulo e diz: você vai ceifar Deus? A morte diz: eu existo para isso, e todos têm um encontro marcado comigo. Bruno diz: mas não foi você que foi me buscar. A morte diz: como eu te disse, eu tenho quem me represente. Você não respondeu. Preciso dessa resposta já. Bruno diz: sim, eu aceito. Ao dizer sim à morte, Bruno sente seu corpo queimar, se elevar. Ele se sente diferente. Antes podia sentir, agora pode visualizar além de onde está. Ele está em todos os lugares. A morte diz: você terá tempo de se habituar ao seu novo eu. Agora vai descansar. Há muito trabalho a ser feito. A morte chama alguém. Airan, leve Onurbe aos seus aposentos. Bruno pergunta: aliás, por que Onurbe? A morte responde: vejo seu antigo mundo como uma linda bagunça generalizada, o erro do arquiteto. E Onurbe, porque eu gosto, simples assim. A morte se vira e vai. A mulher que vem em direção a Bruno é linda, de cabelos negros, corpo delineado, com vestido longo preto, com um decote generoso, favorecendo seus seios fartos. Bruno se choca com a beleza da mulher, com seu olhar, sua pele. A mulher diz: por aqui, por favor, mostrando a direção a Bruno. Bruno segue a mulher pelos corredores com o chão de pedra. Existem várias portas. A mulher leva Bruno até um dos quartos. Abre a porta e diz: este é o seu quarto. Descanse. Seu treino será puxado. Você está em treinamento. Bruno diz: treinamento? A mulher diz: sim, todos são treinados. E seu treinador chega em 3 luas. Bruno não entende nada. Então a mulher diz: aqui uma lua pode ser algumas horas. Habitue-se. Desligue-se do outro lado. Agora vai descansar. A mulher vira e se vai, e Bruno a segue com o olhar, admirando a exuberância do seu corpo. Bruno entra em seu quarto, enorme. A cama é grande e ele olha a janela que está aberta, vai até a varanda e vê um céu nunca visto, várias luas, vários mundos. Bruno volta para dentro do quarto e, ao deitar na cama, desaba, dorme profundamente. Bruno acorda no meio de um salão, sem entender onde está. Ele olha para todos os lados, então vê um homem sentado em uma cadeira, olhando para ele fixamente. O homem se volta para Bruno e diz: ora, ora, a bela adormecida acordou. Vamos, temos muito a fazer. Num piscar de olhos, Bruno e o homem estão em uma estrada, um acidente, um ônibus pegando fogo, pessoas queimando vivas, homens, mulheres e crianças. Bruno enlouquece e tenta ajudar. O homem o impede e diz: não, você não pode fazer nada. Bruno se vira para o homem e diz: como não fazer nada? Você está doido? Que tipo de gente são vocês? E o homem responde: somos a continuação do resultado. Não nos cabe interferir, mudar o resultado natural das coisas. Bruno diz: resultado natural? Gente morrendo? Sofrimento e vocês com essa filosofia de boteco? O homem diz: vamos, temos trabalho a fazer. Bruno vê o homem se aproximar e tocar os que desencarnam, que ficam parados,
desorientados, esperando. O homem faz sinal para que Bruno se aproxime e diz para Bruno que faça exatamente o que ele fizer. Bruno faz exatamente o que o homem pediu e se surpreende, vendo que os desencarnados o obedecem. Todos os 37 mortos são levados por Bruno e seu treinador e deixados com outros ceifadores para que fossem encaminhados. Bruno agora é levado por seu treinador para dentro de um avião. Bruno diz: "O que estamos fazendo aqui?" O homem olha para Bruno e diz: "Você ainda não entendeu? Viemos aqui coletar. Esse é o nosso propósito, é o que fazemos." Bruno diz: "Meu Deus, são tantas pessoas, que forma horrível de morrer." O treinador diz friamente: "Não somos nós que definimos isso. Não nos cabe julgar. Acostume-se, aceite e faça o que tem que fazer." O avião cai, matando todos a bordo, 209 vidas ceifadas, levadas por Bruno e seu treinador. Bruno e seu treinador fazem várias viagens, totalizando milhares de desencarnados. Bruno pergunta ao treinador: "É sempre assim? Todos os dias são assim?" O treinador responde: "Sim, você esquece os que nascem?" Bruno diz: "Mas não nascem milhares de uma vez." O treinador diz: "Você acredita mesmo nisso?" Ao chegar, a morte pergunta ao treinador: "Como foi a primeira vez do novato?" O treinador responde: "Ele tem muito o que aprender, mas foi bem para um novato." A morte diz: "Venha, você hoje janta comigo." O treinador se afasta e diz: "Não se atrase, temos treino mais tarde." Bruno e a morte conversam enquanto jantam. Quando termina o jantar, a morte diz a Bruno: "Vamos dar uma volta?" A morte leva Bruno a vários lugares, vai com ele ao paraíso e depois às profundezas do inferno. A morte observa Bruno e suas reações. A morte diz a Bruno: "Quero que veja uma coisa." Bruno aos poucos vai reconhecendo o lugar e diz: "Esta rua, eu morava aqui, podemos ir na minha casa?" A morte diz: "Sim, claro." Bruno passa pelas pessoas e elas parecem não o reconhecer. Vê sua antiga casa, abre o portão, a porta está trancada. Uma senhora passa e diz: "Moço, não tem ninguém aí, estão todos na casa da Dona Glória." Bruno agradece a mulher e segue com a morte. Ao chegar em frente à casa de sua mãe, Bruno pode ouvir as vozes das pessoas. Estão todos na parte de trás da casa. Bruno se aproxima, vê sua mãe, sua esposa, sua filha, seus irmãos e irmãs e alguns colegas. Sua mãe, ao vê-lo, fala: "Bom dia, você deseja alguma coisa?" E antes que Bruno possa responder, a casa é invadida por traficantes, antigos parceiros de Bruno. Eles chegam com violência, batendo, derrubando e quebrando tudo. Seguram a mulher de Bruno e dizem: "O traíra do teu marido morreu, X9 dos infernos. Foi ele que trouxe os vermes aqui atrás do defunto, do outro X9. E agora vai ter acerto, vamos cobrar geral." A mãe de Bruno, aflita, diz: "Meu filho, nós não fizemos nada para vocês." O traficante diz: "Toda ação gera reação, minha tia." E então, sem hesitar, o traficante dá a ordem de execução. Então começa a chacina. Bruno se desespera, mas não consegue se mover nem é visto pelos traficantes. Assiste a tudo horrorizado, vê sua mãe, esposa e filha ser executadas sangue frio na sua frente. Ele grita para a morte: "Faça alguma coisa, eles nada fizeram. Eu faço qualquer coisa, por favor, eu imploro." A morte olha para Bruno, inexorável e cruel, e diz: "Nem sempre o bom samaritano sorri ao fim de sua boa ação." Bruno olha para a morte furioso, sentindo ódio, e diz: "Seu canalha, você sabia que isso ia acontecer e fez de propósito. O que acha que ganhou com isso, seu sádico miserável?" A morte fala tranquilamente: "Esse não é mais o seu mundo. Você não pode mudar o inevitável. Aceite isso. Você é um coletor, um ceifador como eu."
Bruno diz balbuciando: eu posso até ser seu coletor ou um maldito ceifador, mas jamais serei como você. Jamais. A morte diz: vamos, gaste essa energia mais tarde com o treinador. Bruno está triste em seu quarto, então percebe uma coisa. Ao se olhar no espelho, vê outra pessoa e não ele. A princípio se assusta. Ele se olha, se admira e pensa: meu Deus, o que será de mim? Alguém bate na porta. Bruno vai até a porta e abre. E para sua surpresa, é a bela mulher. Desta vez, ela veste um vestido longo vermelho, decotado, deixando seus seios quase à mostra. A mulher diz: posso entrar? Bruno responde: claro, entre, por favor. A mulher entra, olha Bruno e diz: eu não deveria estar aqui e nem falar sobre essas coisas. Bruno indaga a mulher: que coisas? Do que você está falando? A mulher diz: tudo isso começou antes de você nascer. Seu destino foi traçado por ele. Bruno diz: que história é essa? Que papo doido é esse? A mulher diz: a morte está morrendo e você foi escolhido entre 3. E como eu disse, o seu nascimento está ligado a tudo o que está acontecendo e ao que vai acontecer. Bruno diz: seja clara, mulher, não estou entendendo nada. Para de enrolar e vá direto ao ponto. Você falou de minha mãe. A mulher diz: há uma ligação entre sua mãe e a morte. Bruno, surpreso, diz: o quê? E antes que a mulher possa dizer mais alguma coisa, Bruno e a mulher ouvem uma voz estrondosa: chega, Irã, você já falou demais. Vem até mim, Onurbe. A morte olha para Bruno e diz: venha, sente-se, vamos conversar. Olha para a Irã e diz: vá, cuido de você depois. Bruno indaga a morte: qual é a treta? O que você fez? A morte, sem subir o tom, responde: tudo a seu tempo. Você quer respostas? Então terá. O que a morte tem para revelar para Bruno? Por que tantos segredos? O que é verdade e o que é mentira? Quer saber o final da história? Continue acompanhando a saga de Bruno no canal Contos do Outro Lado. Te vejo no próximo vídeo. Não esqueça de dar o seu like e ativar o sininho para receber notificações sobre novos vídeos. Ajude-nos a manter o canal. Ele foi feito com carinho para vocês. Olá, seja bem-vindo. Eu sou César Lima, narrador do canal Contos do Outro Lado, dando sequência à saga de Bruno, no seu 4º capítulo, A Trama. A morte diz secamente: durante nossa conversa aparecerão 2 convidados. Afinal, isso aqui não é uma reunião familiar. Bruno diz: desembucha. A morte, sempre com sua habitual tranquilidade, indaga Bruno: ok, você quer o modo completo ou o modo resumido? Bruno responde: quero saber de tudo. A morte diz: que seja feita a sua vontade, entre verdades e mentiras. Vamos lá. Que fui amante de sua mãe? Verdade. Que foi um caso de amor? Mentira. Que você é meu filho? Sim, é verdade. Que você é o meu escolhido? Mentira. Havia gente mais interessante. Na verdade, vocês são 3. Bruno pergunta: você tem 3 filhos?
A morte responde: sim, tenho 2 machos e uma fêmea. Como disse, o outro macho se mostrou interessante a princípio. Bruno diz: afinal, o que você quer de mim? A morte responde rindo: que me substitua. Bruno olha para a morte surpreso. De repente, Airã aparece, anunciando a chegada de 2 pessoas. Elas se aproximam e a morte se levanta para recebê-las. Sejam bem-vindos ao meu humilde lar. Um dos homens diz: ora, ora, este é o seu escolhido? A morte responde: sim, e soube que você já tem os seus. O outro homem responde: sim. A morte diz: deixe-me apresentá-los a Onurbe. Um dos homens diz: vejo que você ainda tem a mania de dizer nomes ao contrário. A morte retruca: velhos hábitos nunca morrem. Os 2 homens, junto com a morte, se aproximam de Bruno. Então a morte diz: Onurbe, este é Lúcifer e este é Deus. Bruno se assusta com as revelações. A morte percebe e diz: relaxe, meu jovem, logo você se acostuma com as celebridades. Lúcifer diz: o amigo sempre irônico. A morte diz: difícil perder velhos hábitos. Então todos se reúnem à mesa. A morte se vira para Bruno e diz: sim, tu serás meu substituto. Bruno diz: mas eu não perguntei nada. A morte diz: teus pensamentos gritam, breve aprenderá a controlá-los. Bruno diz: deixe-me ver se eu entendi. Cada um de vocês foi à terra farrear, levar algumas mulheres para a cama para engravidar e gerar seus substitutos. É isso? Lúcifer diz: para um macaco, ele é pensante e falante. Bruno olha para Lúcifer com desprezo. Deus vira para Bruno e diz: o que lhe incomoda, meu filho? Bruno responde: vocês dividindo a mesma mesa como compadres em mesa de bar e a humanidade que se foda. A morte intervém: Onurbe, você está sendo grosseiro, rude com meus convidados. Tenha modos ou retire-se. Ninguém é obrigado a aturar seus arroubos infantis. Deus diz para a morte: tudo bem, eles jamais entenderiam isto. Bruno se levanta, vira para a morte e diz: seja qual for o seu plano, que não dependa de mim para dar certo. A morte ouve em silêncio, enquanto Bruno se afasta. Os homens se entreolham e Lúcifer diz: ele não sabe de nada. A morte responde: ele sabe o que precisa saber. Deus diz: se ele souber que depende dele para que seu plano dê certo, você estará arruinado. A morte diz: as coisas até agora caminham exatamente como eu quero. São as ações e desejos humanos que nos regozijam. Lúcifer diz: vamos parar com blá blá blá, temos negócios importantes a resolver. A morte diz: nosso amigo de chifre sempre apressado. Ok, vamos aos negócios. Bruno se dirige a seu quarto, indignado e absorto em seus pensamentos. Ele entra e se deita na cama. Então alguém bate na porta. Ele pensa: o que será agora? Vai até a porta e, ao abrir, vê em sua frente a bela Airã, olhando para ele fixamente. E ela diz: posso entrar? Bruno diz: claro, fique à vontade. Airã entra e Bruno não consegue deixar de admirar seu corpo, suas curvas. Que mulher linda, pensa Bruno. Para seu espanto, Airã responde com um risinho: obrigado. Bruno então se lembra que seus pensamentos podem ser ouvidos e se sente sem graça e envergonhado. Airã se aproxima dele e diz: tudo bem, não precisa ficar assim. Os dois estão muito próximos, seus olhos se encontram. Como um ímã, seus lábios lentamente se tocam, se beijam como amantes. As mãos de Bruno procuram o corpo de Airã. O beijo vai ganhando intensidade e eles esmagam seus lábios um contra o outro. Airã deixa cair a alça do vestido, ficando nua diante de Bruno, que fica extasiado com o que vê. Ele beija o pescoço de Airã, seu rosto, sua boca, descendo até os seios fartos de bicos rijos. Airã se entrega, não resiste aos carinhos de Bruno e geme de prazer. Bruno a joga sobre a cama, sempre lhe fazendo carícias com carinho. Airã tira a calça de Bruno, enquanto ele lhe beija o corpo, descendo pela barriga até a pubis,
indo até o seu monte de Vênus, fazendo Airan sussurrar e gemer de prazer, chegando várias vezes ao orgasmo. O casal faz amor mediante o pedido carinhoso de Airan, que Bruno não terminasse dentro dela. Bruno prontamente atende e assim fizeram amor por várias horas. Exaustos, Bruno e Airan adormecem. Bruno acorda sobressaltado, olha para o lado e vê Airan adormecida. Acaricia seus cabelos e então nota a presença de outra pessoa em seu quarto, seu treinador. Bruno cobre Airan, que está nua, e diz: tudo bem, tu pode até ser meu treinador, mas daquela porta para fora. O treinador diz: vejo que a sua noite foi agitada, quero ver seu rendimento hoje, novato. Bruno diz: tudo bem, mas espere lá fora. O treinador responde: não me faça esperar. Bruno se despede de Airan, dando-lhe um longo beijo. Ela olha para Bruno, suspira e diz: você foi maravilhoso. Bruno a olha e sai. Ao chegar no salão, Bruno diz ao treinador: não sei qual é o teu problema comigo, mas se liga no que eu vou te dizer. Nunca mais invada o meu quarto, entendeu? O treinador retruca: para não ver as cadelas que tu leva para a cama. Bruno desfere um soco no rosto do treinador, que cai e se levanta rapidamente, partindo furioso para cima de Bruno. Os dois trocam socos até ouvirem a voz da morte. Parem! O que pensam que estou fazendo? Se não respeitam minha casa, não são dignos de estar aqui. O treinador tenta dizer algo, mas é interrompido pela morte. Calha a boca! A morte olha para Bruno e diz: quanto a você, nunca mais me desafie na frente de ninguém. O treinador e Bruno ficam de olhos cabisbaixos, diante dos olhos furiosos da morte, que diz: agora saiam daqui! Bruno e o treinador se retiram, e enquanto andam, o treinador diz: você se acha especial. Quem muito quer pode acabar sem nada. Bruno diz: o que você está falando, cara? Que papo é esse? O treinador diz: nada não. Meu papel é treinar o futuro chefe. Bruno diz: se o problema é esse, tu pode ficar sendo substituto. Tô me lixando pra essa merda. O treinador diz: tu diz isso porque sabe que não pode ser feito. Bruno diz: talvez não agora, mas te passo o bastão assim que assumir. Pode fazer o que tu quiser. O treinador ri e diz: tu não vai passar nada. Bruno diz: te dou minha palavra, não quero nada disso. O que eu queria se foi, e não tem volta. O treinador percebe que Bruno fala sério e se cala. Eles continuam sua caminhada. Então o treinador diz: hoje tu vai ver que em certos assuntos nós não nos envolvemos. Bruno e o treinador chegam onde está havendo um tiroteio. Logo os mortos começam a aparecer, como sempre, sem entender o que lhes aconteceu. Quando Bruno vai ao encontro do desencarnado, é impedido pelo treinador, que diz: espere e veja. Do chão saem criaturas horrendas, rosnando, indo em direção aos mortos, que tentam escapar das suas garras, mas não conseguem. São capturados e levados. Bruno pergunta ao treinador: quem são? O treinador responde: não é quem são, e sim o que são. Vieram do inferno, a mando de Lúcifer. Alguns dizem que são seus cães. Bruno diz: estes que foram capturados não têm direito a julgamento? O treinador responde: terão. Serão julgados e condenados no inferno. Bruno pergunta: o que fizeram de tão grave? O treinador secamente responde: mataram. Bruno e o treinador seguem coletando as almas e por várias vezes se encontram com os cães do inferno de Lúcifer. Enquanto isso, na casa da morte, a morte chama: Airan, vem até mim. Airan imediatamente obedece e se apresenta diante da morte. A morte indaga: você tem algo a me dizer? Airan responde: se é sobre a noite, Senhor, sim, e tudo aconteceu como o Senhor ordenou. A morte diz: ótimo, Airan, quero que você o visite durante 7 noites seguidas. Airan pergunta: posso saber por quê, Senhor? A morte responde rispidamente: não, apenas faça o que eu estou mandando. Airan responde: sim, Senhor. A morte diz: agora vá. Airan se retira sem olhar para trás, tem pavor da morte. Ao retornar, Bruno e o treinador são aguardados pela morte. A morte indaga o treinador: então, ele está pronto? Olhando para Bruno. O treinador pensa e responde: me dê mais um dia com ele.
A morte responde, tudo bem, vocês têm mais um dia. A morte diz a Bruno, ô Nurbe, estou lhe esperando para jantar, teremos convidados, seja um bom menino. Bruno pergunta, será um jantar de negócios? A morte responde, sim, os negócios são eternos, não se atrase. Bruno troca olhares ao passar por Airã. A morte observa e sorri. Ao chegar em seu quarto, Bruno vê um bilhete sobre sua cama. O bilhete é de Airã, que diz, quero ser sua hoje à noite. Bruno sorri e se apressa em se arrumar. Ao chegar no salão, Bruno vê que os convidados já chegaram. A morte diz, venha rapaz, junte-se a nós. À mesa estão Deus e um outro rapaz, e Lúcifer e outro rapaz do outro lado. A morte diz, sente-se ao meu lado, quero que conheça alguns dos nossos convidados. Deus diz, Bruno, esse é João, meu filho, e me substituirá. João acena com a cabeça para Bruno. Lúcifer diz, Bruno, esse é Draco, meu filho, e será meu substituto. Bruno olha para Lúcifer e diz, você colocou o nome do seu filho de dragão? O filho de Lúcifer, olhando fixamente para Bruno, diz, não é dragão, é Draco. Bruno ri e diz, dragão em outra língua. A morte intervém e diz, tudo bem, Draco é um nome bonito e demonstra força. Lúcifer olha para Bruno e diz, tens uma língua afiada, rapaz. Bruno diz, e tu adora uma boca livre. A morte diz, por favor, vamos jantar. Após o jantar, a morte leva Bruno e seus convidados até outra sala. A morte, Deus e Lúcifer se reúnem de um lado, e de outro lado, Bruno, João e Draco. A morte diz, vamos deixá-lo se conhecer. Lúcifer diz, não confio nesse seu filho, na verdade não gosto dele. A morte diz, e quem gosta de você? Lúcifer diz, você pode até brincar e ironizar como sempre faz, mas temos pouco tempo. A morte interrompe, eu sei de tudo isso, meu agoniado amigo, afinal esse plano partiu de mim. Lúcifer diz, então que você saiba administrá-lo, seu filho não é confiável. A morte diz a Lúcifer, cuide do seu filho, que do meu cuido eu. Deus intervém, calma vocês dois, viemos aqui em paz, somos todos interessados no sucesso desse plano. A morte diz, se dirigindo a Deus, como sempre sábio e sensato, meu amigo. Que tal uma taça de vinho, senhores? Do outro lado da sala, Bruno diz, vocês se sentem à vontade com tudo isso? João diz, com tudo isso o quê? Bruno diz, ser substituto, eu da morte, você de Deus e ele do diabo. Draco diz, veja como você fala do meu pai. Bruno diz, calma, eu não quis ofender, é assim que o conhecemos de onde eu venho. Draco diz, não é à toa que nós chamamos vocês de macacos. Bruno diz, agora quem está me ofendendo é você. João intervém, por favor, não vamos brigar. A visão que você tem de Lúcifer é errada e distorcida. Bruno diz, como assim errada e distorcida? O cara traiu o pai, quer tomar seu reino e destruir a terra, nos odeia e sempre odiou. Draco diz, tu não sabe de nada, cara, não sabe o que diz, não passa de um ignorante. João diz, Bruno, Lúcifer não é filho de Deus, nunca quis seu reino, não está nem aí para a humanidade, ele só tem olhos para as almas culpadas. Bruno diz, então ele nunca foi o bandido, é o mocinho. João diz, não se trata de ser mocinho ou bandido, cada um tem o seu papel. Deus e a morte têm seu propósito, e Lúcifer o seu, de capturar e aprisionar almas condenadas. Draco diz, o inferno é um presídio, e Lúcifer é o diretor, o guarda e o carcereiro. Ele manda e desmanda no lugar, caiu lá, pertence a ele. Bruno pergunta, vocês estão preparados? Draco diz, eu nasci preparado. João diz, temos que estar, Bruno, para que haja continuidade. Olhe para eles, veja como se dão. Temos que nos dar bem, para que tudo continue do jeito que está. Draco olha para Bruno e pergunta, e aí, como vai ser? Bruno suspende a taça de vinho e diz, a nós, que a paz reine entre nós. E os três brindam. A morte, Deus e Lúcifer gostam de ver que os rapazes se acertaram. Os convidados se retiram e Bruno se despede da morte. Porém, antes de ir, a morte diz a Bruno, tenho que me ausentar por 7 dias. Deixo você responsável por minha casa. Bruno diz, quando o senhor parte,
A morte diz: amanhã à noite, depois que você chegar com o treinador e ele me der sua avaliação. Bruno se retira para seu quarto. Ao entrar, ele sente o perfume de Ayran. Ela o espera. Ayran se aproxima de Bruno e o beija e diz: serei tu enquanto me quiseres, porém com uma condição. Bruno pergunta: qual? Ayran responde: que tu não me engravide, não posso engravidar. Bruno diz: pensei que isso não fosse possível. Ayran diz: por que não, se estamos vivos? Bruno diz: estamos vivos? Como humanos, estou em todos os lugares, ouço pensamentos, não sinto frio nem calor. Que eu me lembre, humanos não são assim. Ayran diz: nem tudo se resume ao que sabemos. Há mais coisas e mistérios que não temos ou nunca teremos conhecimento. Mas isso não importa. O que importa foi o que te falei. Você concorda? Qual será a resposta de Bruno? Por que Ayran não pode engravidar? O que a morte, Deus e Lúcifer estão tramando? Quer saber estas e outras respostas? Continue conosco aqui no canal Contos do Outro Lado e não perca o capítulo final da saga de Bruno. Bem, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal para receber notificações sobre novos conteúdos. Sua participação é muito importante para nós. Afinal, o canal Contos do Outro Lado foi criado com carinho para vocês. Olá, eu sou César Lima, narrador do canal Contos do Outro Lado, e chegamos ao último capítulo da saga de Bruno. Assistam e divirtam-se. Bruno diz: tudo bem, se você quer assim, assim será. Ayran se joga nos braços de Bruno e os dois se beijam. Suas carícias aos poucos vão ficando intensas. Enquanto toca Ayran, Bruno a admira. A mulher tem um corpo lindo, seus olhos, seus lábios, sua boca, seus seios. A forma bem delineada do corpo de Ayran deslumbra Bruno, que beija, acaricia, cheira, lambe cada centímetro. Ayran se entrega com volúpia. Bruno e Ayran estão de pé, um em frente ao outro. Bruno beija a boca de Ayran, seguindo até seu pescoço, mordiscando de leve, com suavidade, indo até sua orelha, enfiando a língua lentamente. Ayran geme e se contorce com os carinhos. Seus seios ficam doloridos, com seus mamilos em riste de tanto desejo. Bruno lhe morde a nuca, voltando pelo pescoço, passando sua língua, descendo até os seios. Sua boca procura os mamilos. Quando seus lábios tocam os seios, Ayran geme alto. Bruno suga e Ayran chega ao orgasmo. Bruno massageia um dos seios, enquanto mama carinhosamente o outro. Vai descendo pela barriga até a virilha de Ayran, que cai na cama, oferecendo a Bruno o que ele tanto deseja. Bruno passeia sua língua nos pelos pubianos, indo de encontro à genitália de Ayran, que o espera encharcada de prazer. Bruno se deleita com o gosto do gozo daquela mulher fantástica. Bruno coloca seu membro rijo na mão de Ayran, que o pega com carinho e o leva até sua boca. Bruno urra de prazer, se joga sobre Ayran e a penetra várias vezes. Assim os dois viram a noite fazendo amor selvagemente, até se entregarem ao cansaço e cair no sono. Sem que Bruno saiba, olhos carregados de inveja e ódio o espreitam.
Bruno acorda com a Irã de pé ao lado da cama e pergunta: o que houve? A Irã responde: nada, só vendo o belo homem que você é. Bruno, ao ouvir as palavras de Irã, lembrou de quem era e como era. A Irã pergunta: o que foi, amor? Bruno responde, ainda absorto em seus pensamentos: não foi nada, apenas uma breve lembrança. A Irã diz: aos poucos, essas lembranças deixarão de existir. Bruno se indaga em pensamento: será? A Irã diz: vamos, anime-se, hoje será seu dia decisivo e vamos comemorar mais tarde, se você quiser. Bruno responde: eu sempre hei de querer você. A Irã, com um olhar provocante, diz a Bruno: pena que você tem que ir. Então o beija e sai do quarto. Quando a Irã sai do quarto, Bruno percebe duas coisas. A porta que dá para a varanda está aberta e a Irã não ouviu seu pensamento há pouco, quando ele se indagou. Bruno, ao chegar à escada que leva ao salão, ouve vozes, vê seu treinador a esperar e sentiu o perfume de Irã. Bruno pergunta a seu treinador: você falava com alguém? O treinador responde: não. Bruno diz: estranho, me pareceu que você falava com alguém. Na verdade, discutia. O treinador diz: você anda ouvindo demais. Estou aqui há um bom tempo a te esperar e já te disse que não gosto disso. Bruno olha para o treinador e diz: vamos então. Os dois saem. Atrás da porta, em outra sala, Irã observa tudo. Bruno e seu treinador seguem por vários mundos coletando almas, às vezes se deparando com os cães do inferno. Em uma dessas vezes, Bruno se encontrou com Draco, que treinava o comando com seus cães. Draco, ao ver Bruno, diz: eu e João queremos marcar algo com você, tomar umas, o que você acha? Bruno responde: ótimo, estou precisando mesmo sair, arejar. Draco diz: que tal mais tarde? Bruno responde: já é, deixa eu desenrolar umas tretas com o velho e depois é nós. Draco diz: tá fechado, a gente se esbarra na adega da Flor de Lis. Bruno diz: onde? Draco diz: tu está mais por fora do que bunda de índia, hein? A gente passa lá e te pega. Bruno ri e diz: valeu. Assim que Draco se afasta, o treinador vira para Bruno e diz: devemos saber o nosso lugar. Não confie, não se misture com essa gente. Eles são da elite, não são como nós, vindo de baixo. Bruno responde: eu não me vejo como ralé e inferior a ninguém. O treinador diz: esse será o seu maior erro. Eles têm que se apoiar. E você, o que tem? Bruno diz ao treinador: você costuma dizer as coisas não dizendo. Sua conversa é confusa. Por que não dá o papo reto e direto? O treinador diz: uma vez vagabundo, sempre vagabundo. Tu pode até ter saído da ralé, mas a ralé não sai de você. Somos mestiços, não somos puro sangue. Aceite isso. Bruno diz ao treinador: cara, tu nem consegue disfarçar a inveja que tu tem. E não só de mim, mas disso tudo. Cada um tem aquilo que deve ter e ponto. O treinador diz: você jamais será um deles. Bruno diz: você tem razão, serei eu mesmo. Os dois seguem seu destino sem se falar, até chegar a hora de retornar. Ao ver os dois chegando, a morte se apressa e pergunta ao treinador: me diga agora, qual a sua avaliação? O treinador faz silêncio, então responde: ele está pronto. A morte alegre diz: ótimo, muito bom. O treinador diz: posso ir, já que cumpri minha missão? A morte diz: ainda não. Espere-me na sala de reuniões. Quero falar com você. O treinador se retira e a morte se dirige a Bruno. Muito bem, meu rapaz. Daqui a pouco terei que me ausentar, como te falei. Mas antes, quero deixar isto com você. Bruno diz: seu anel? A morte diz: sim, ele lhe dará os meus poderes enquanto eu estiver ausente. Use-o com sabedoria. Bruno pega o anel e o coloca em seu dedo, e instantaneamente tudo está a seu alcance. A morte diz: estou sabendo que você vai sair com Draco e João. Bruno responde: sim, espero que não se importe. A morte diz: de jeito algum. Faço enorme gosto desses laços de amizade. Bruno diz: ok, vou me arrumar, logo eles passam. A morte diz: vá, meu rapaz, e divirta-se. A morte se dirige à sala de reuniões. Bruno se vira e vai, mas percebe a Irã atrás da porta. Ele finge subir as escadas e volta.
e pode ouvir os berros de seu pai na outra sala. E também vê a Irã andando de um lado para o outro, parecendo estar muito nervosa. A morte diz ao treinador: você cumpriu seu papel com louvor. O treinador responde: por que tenho que manter segredo? Até quando devo ficar nas sombras? A morte diz: cale-se, você faz o que eu mando. Bruno não deve saber de nada até que eu decida se sim ou não. Você dará todo o suporte e ajuda que ele precisar. O treinador interrompe: eu não serei babá de ninguém. A morte, com um olhar furioso, diz: você se atreve a me desafiar, me desobedecer? O treinador abaixa a cabeça e responde: não. A morte esbraveja e diz: não o quê? O treinador responde cabisbaixo: não, senhor. A morte diz: agora saia e faça tudo como lhe ordenei. O treinador se retira e encontra a Irã no salão. Eles entram em outra sala. Bruno desce e fica ouvindo o que eles falam. A Irã diz ao treinador: idiota, você pode pôr tudo a perder. O treinador diz: o que você quer que eu faça? Que seja capacho, um idiota? A Irã diz: já te falei, tenha paciência, falta pouco, não estrague tudo. O treinador diz: já estou no meu limite, isso tem que ser resolvido o mais rápido possível. A Irã diz: tudo acontecerá a seu tempo, e assim que acontecer, você terá o que tanto deseja. O treinador diz: não é o que desejo, e sim o que é meu de direito. Bruno consegue ver pela fresta da porta os dois se beijando. Então descobre que vem sendo enganado. Então, friamente, decide o que fará. O treinador e a Irã se dirigem à porta. Bruno sobe as escadas depressa e entra em seu quarto. Se apressa em se arrumar. Logo batem à porta do seu quarto e ele é avisado que o aguardam no salão. Bruno encontra com Draco e João e saem para sua noitada. Ao saírem, Draco diz: vejo que tu está com o anel do seu pai. Bruno responde: sim, o velho me deu para ficar de olho nas coisas. João diz: isso é bom. Draco diz: temos assuntos importantes para colocar em dia contigo. Bruno diz: ok, também tem um assunto inacabado que preciso resolver e talvez vocês possam me ajudar. Os três amigos chegam ao Flor de Lis, se sentam e pedem vinho e começam a conversar. Draco diz: então, o que te aborrece, meu nobre amigo? Bruno diz: eu estou sendo traído dentro de casa por pessoas que se dizem de confiança. Draco sorri e diz: bem-vindo ao meu mundo, amigo. João diz: devagar, Draco, vamos ouvir o amigo. Bruno diz: eu descobri que estou sendo traído por uma mulher. Draco diz: a bela Irã? João diz: Draco, por favor. Bruno interrompe: tu sabe de algo mais? Me fala, cara. Draco diz: eu soube do teu envolvimento com ela. Eu ouvi teu pai conversando com nossos pais e parecia muito interessado nesse namoro. Bruno diz: eu também notei isso, mas peguei ela com o meu treinador. Draco diz: o porra louca do Miyake? Bruno diz: quem? João diz: o nome dele, ou como seu pai o chama. Bruno diz: nunca vi meu pai pronunciar o nome dele. João diz: estranho, eram como carne e unha. Draco diz: até ele saber da falta de compatibilidade. Bruno diz: do que vocês estão falando? João olha para Draco, então Draco diz: pelo visto ele não sabe. Bruno irritado diz: não sabe o que, porra? O que vocês estão me escondendo? Draco dessa vez diz tranquilo: calma, meu bravo amigo. O Miyake é seu irmão por parte de pai e não tem o que é preciso. A novidade foi como um soco no estômago de Bruno. João diz: pensei que tu soubesse, Bruno. Bruno responde: não, eu não sabia. Agora posso entender muita coisa. Draco indaga: como o quê? Bruno diz: o ódio que ele sente por mim é nítido. Era para ele ser o escolhido. Na verdade, meu pai disse que ele era o seu favorito, mas devido a um problema tudo mudou. Draco interfere: o problema de Miyake está na alma. É o que eu soube do meu pai, que não deu detalhes. Bruno diz: meu pai disse ter 3 filhos, 2 machos e uma fêmea. João diz: eu ouvi algo sobre isso. Draco olha para os dois e diz: eu acho que sei quem é a fêmea. Bruno diz: quem? Draco diz: há algum tempo me interessei por uma moça, tentei falar com ela, e ela me esnobou, e o pior, seu irmão e a morte vieram até mim, dizendo para eu me afastar, que a moça não era para mim. Meu pai também me repreendeu, exigiu que eu me afastasse. Bruno diz: quem era a moça?
Draco diz, Airan. Bruno dá um salto da mesa e diz, o quê? João diz, calma, Bruno. Draco não tem certeza. Draco, por favor. Draco diz, eu disse que achava, não disse que era. Bruno diz, nem me fale uma coisa dessa. Eu levei essa mulher para a cama. Ela se entregou para mim. João e Draco se olham, então João diz, resolva as coisas com seu irmão. Uma boa conversa é melhor que o silêncio rancoroso. Bruno diz, você tem razão, vou falar com ele. Draco diz a Bruno, seja cuidadoso, esteja preparado para qualquer surpresa. Bruno com ar irônico diz, quer ser meu cunhado, hein? Draco diz, já tem um par certo, aprovado pelo velho, assim como nosso amigo João. João diz, mas ao contrário de você, eu amo a Eva. Bruno diz, o nome dela é Eva? Draco diz, tem certeza que seu nome não é Adão? João e Bruno caem na risada. Draco diz, agora falando sério, nós estamos investigando uma coisa, e se for verdade, a gente quer saber se tu está com a gente. Bruno diz, do que se trata? João diz, é sobre algo envolvendo nossos pais. Bruno diz, como assim? Draco diz, é só o que podemos te dizer por hora, sem levantar especulações. Mas te digo, é algo que nos diz respeito, que nos envolve diretamente, e tenho certeza que tu vai querer fazer parte. Tu já ouviu falar na Renascer? Bruno diz, não, o que é isso? Draco responde, uma arma, criada por nossos pais. João olha para Bruno e diz, por favor, confie na gente, Bruno. Bruno dá as mãos aos amigos e diz, ok, tô dentro. Ao chegar em casa, Bruno sobe direto para seu quarto e percebe o perfume de Airan, que está na sacada. Bruno finge não perceber, se senta em sua cama, analisando os fatos. Airan se aproxima e o toca nos ombros. Bruno a olha e ela sorri. Então Bruno pergunta, o que tu me esconde, mulher? Espantada e pega de surpresa com a pergunta, Airan diz, o quê? Bruno diz, você entendeu, abre o jogo. Airan diz, o que eu entendi é que seu amiguinho foi fazer a sua cabeça, deu em cima de mim e como não conseguiu, foi falar de mim para você e pelo visto você acreditou. Bruno ri sarcástico e diz, você está quase me convencendo com esse teatrinho. Airan diz, eu vim para ficar com você e você me trata assim? Se já enjoou, basta me dizer. Bruno diz enfurecido, pare com essa ceninha, eu e você com o treinador, ou melhor, Miak. Airan diz, seja lá o que você viu, não tem nada a ver. Bruno diz, você nega? Airan diz, se você me disser o que é, eu direi se sim ou não. Bruno diz, eu vi vocês se beijando, e não um beijo forçado, e sim um beijo consentido, de amantes. Airan diz, o que você viu foi um beijo de despedida. Já tivemos algo no passado. Bruno diz, você e meu irmão eram amantes? Airan diz, fomos próximos sim. Ele quis se despedir e eu beijei sim. Mas um beijo de despedida, essa é a verdade. Se você não quer acreditar, o problema é seu. Bruno diz, muito pelo contrário, é a solução. Você segue o seu caminho, começando por sair do meu quarto e não vindo mais aqui. Airan, com ódio no olhar, diz, tu vai se arrepender disso. Bruno diz, saia. Airan sai do quarto de Bruno e bate a porta. Ao entrar no seu quarto, dá de cara com Miak, que a espera. Airan pergunta, o que você faz aqui? Miak responde, vim ver você, já que não me procura. Airan senta na cama e chora de ódio. Miak pergunta, o que foi? O que aconteceu? Airan responde, nada, agora saia daqui. Você quer pôr tudo a perder? Ele já sabe sobre nós. Se seu pai souber, estamos perdidos. Miak diz, tô pouco me lixando, o velho não tá nem aí para mim. Por que devo me importar? Airan diz, já te falei, você fala demais. Miak diz, já estou entendendo tudo. Tu provou da fruta e gostou. Uma vez puta, sempre puta. Airan dá um tapa na cara de Miak e grita, saia, saia agora. Os gritos de Airan são ouvidos por Bruno em seu quarto. Ele corre até lá para ver, e quando entra, vê os dois aos berros. Bruno e Miak se encaram, prontos para o embate. Airan entra no meio e diz, sai os dois daqui. Bruno diz, eu estou te esperando lá fora. Se nossa conversa vai ser boa ou ruim, dependerá de você. Bruno se vira e sai. Miak grita, não vai ter muito o que esperar. Airan diz a Miak, olha o que você vai fazer, não complique mais as coisas. Miak diz, está na hora de pôr o mestiço no lugar dele. Airan diz, você é mesmo um idiota, um perdedor. Miak diz, uma vagabunda com ares de rainha, vou dar um fim nessa porra agora.
Miyake desce as escadas e vê Bruno esperando no salão. Bruno diz, vamos resolver isso lá fora. Não vou desrespeitar a casa de meu pai. Miyake diz, seja onde for, eu vou acabar com você. Draco e João entram de repente e se colocam entre Bruno e Miyake. Draco diz, Bruno, não faça isso, não vale a pena. Miyake diz, cai fora, filhinho mimado de papai. Draco diz, está me dando ordem serviçal. Bruno diz, Draco, isso vai ser resolvido agora, seja na conversa ou de outra forma. João diz, não, Bruno, sabemos como isso acaba, e a forma que acabar, você sai perdedor. Miyake diz, outro filhinho da mamãe se metendo onde não é chamado. Draco olha para Miyake e diz, sabemos qual é o teu plano, mas não vai dar certo. Bruno pergunta, que plano? João olha para Draco e diz, não, Draco, nós prometemos. Draco diz, João, não é justo, o cara tem que saber. Bruno, já perdendo a paciência, berra, saber o quê, porra? Draco diz, sente-se e nós te contamos tudo. Bruno diz, sentar pra quê? Draco ordena, senta, porra, e escute o que temos a te falar. Bruno olha para Draco e João. João diz, Bruno, por favor. Relutante, Bruno se senta. Draco diz a Miyake, e tu senta por aí. Não me dê motivos para te quebrar. Miyake olha com ódio e se acomoda em uma cadeira. Draco diz a Bruno, cara, nós só vamos quebrar a promessa que fizemos a nossos pais, inclusive ao seu, para acabar com o plano desses dois idiotas. João diz, nós já sabemos há algum tempo que você tem dois irmãos, um homem e uma mulher. O homem você já conhece, e a mulher? Antes que João continue, Airão o interrompe dizendo, você não vai falar nada, não tem esse direito. Draco diz, calha a boca, mulher, a farsa acabou. Airão diz, se eu tivesse ido para a cama com você, duvido que me trataria assim. Draco diz, até onde tu vai descer para matar sua sede de poder? Airão diz, você não é melhor que eu, nenhum de vocês é. João diz, Airão, é a hora da verdade. Airão com raiva diz, vocês querem a verdade? Então tá. Airão olha para Bruno e diz, eu sou sua irmã. O que tu achou de mim na cama, irmãozinho? Só não minta, dizendo que não gostou. Bruno leva um choque com a revelação, uma mistura de sentimentos. Ele se sente zonzo, perdido e sente culpa. Airão diz, não vai falar nada, maninho? Conta para os seus amigos como foi gozar gostoso com a sua irmãzinha. Bruno berra, calha a boca, você é um monstro. Bruno cai de joelhos chorando e dizendo, meu Deus. Airão tripudia, Deus não tem nada a ver com isso. A cama era 2 e não a 3, e tu gostou tanto que se lambuzou. Miyake olha para Airão e diz, e tu gostou de vadiar, vagabunda, sua rameira miserável. Draco diz, pode parar com essa ceninha vocês dois, a casa caiu. João se aproxima de Bruno e diz, você não teve culpa de nada, meu amigo. Foi usado e manipulado por esses dois. E teria dado certo se nós não viéssemos falar com você. Bruno se recupera e pergunta, o que teria dado certo? Draco diz, você ia matar Miyake. Bruno diz, eu não pretendia matá-lo. Draco diz, eu sei, mas o plano deles era esse, uma briga por ciúmes. A renascer apareceria na mão de Miyake, você tomaria dele, logicamente com ele facilitando sem você perceber. E no calor da briga, você o apunhalaria. Bruno diz, mas o que ele ganharia sendo morto por mim? João diz, há uma punição severa para quem mata. Você não sabe disso? Bruno então lembra das palavras de Miyake, quando era seu treinador, sobre os cães do inferno e o buscar quem matava. Bruno diz, eu iria para o inferno, e ele ainda continuaria morto. Draco diz, porra, Bruno, tu não aprendeu nada? A morte traria esse cara de volta, e ele assumiria teu lugar com essa zinha. Bruno perplexo diz, tudo isso para tomar o lugar da morte? Draco diz, mas o planinho dos idiotas não daria certo de jeito nenhum. Miyake diz, daria sim, e seria tudo nosso. Draco diz, cala a boca, imbecil, tu não sabe da missa um terço. João grita, Draco! Draco diz sorrindo, não se preocupe, a ralé vai ter que esperar o próximo capítulo. Miyake olha para Draco e diz, tu se acha muito esperto, garotão. Draco encara Miyake e diz, eu sei quem sou e sei o meu lugar. Tu deveria fazer o mesmo, macaco. João diz, vamos, Bruno, venha com a gente. Bruno diz, é melhor mesmo. Miyake diz para Bruno, tu é um covarde mesmo.
Draco dá um murro no rosto de Miyake, que cai desmaiado, e então diz: estava louco para fazer isso. Vamos embora. Airan vê Bruno sair com João e Draco. Seu olhar de ódio. Ela olha para Miyake caído no chão e grita: imprestável, inútil, seu pequeno pedaço de nada. Bruno e João e Draco chegam a um bar e conversam. João diz: temos muitas coisas para conversar. Bruno diz: com o quê? Vocês mentiram para mim. Draco diz: vamos por partes. Primeiro, falaremos sobre nossos pais. E não mentimos para você, omitimos. Bruno diz: o que tem nossos pais? João diz: eu e Draco andamos pensando nesse interesse de nossos pais para que tenhamos mulher e filhos. Draco diz: filhos não, filho. Bruno diz: onde vocês estão querendo chegar? João olha para Bruno e diz: nós não temos certeza de nada. Como te dissemos antes, estamos investigando. Bruno diz: parem de enrolar e vão direto ao ponto. Draco diz: então vai sem vaselina mesmo. Não somos substitutos ou escolhidos. Somos sim, reprodutores. Bruno diz: que merda vocês estão dizendo? João diz: pode ser difícil de aceitar, mas é fácil de entender, Bruno. Draco diz: fomos escolhidos para gerar uma criança, ou melhor, para ajudar a gerar. Afinal, o processo só será completo com a participação de uma fêmea. João diz: exato, andei lendo sobre. A fêmea, nesse caso, é o dispositivo gerador. No macho há um código, não na parte carnal, mas sim na alma. A fêmea também tem. Unindo os dois códigos como chave e fechadura, pode-se receber o hospedeiro no corpo. Nesse caso, pode ser possível um tipo de reencarnação. Draco diz: eu tenho esse código, assim como João e você. Já o babacão do Miyake não tem. Bruno diz: por isso a perda de interesse da morte. João e Draco consentem com a cabeça. Bruno diz: vocês estão dizendo que a morte, Lúcifer e Deus morrerão e reencarnarão nos filhos que serão gerados por nós? João diz: exatamente. Esse é o plano. Nós somos apenas peões, peças de menor importância no tabuleiro. João mostra o braço e há uma inscrição. O mesmo no braço de Draco e no braço de Bruno. Bruno diz: pensei que isso fosse uma tatuagem. Draco diz: é para parecer mesmo, não chamar a atenção para o verdadeiro propósito. Bruno fica pensativo. João percebe e pergunta: o que foi, Bruno? Draco diz: fala, cara, qualquer coisa pode nos ajudar. Bruno diz: estou juntando os fatos. A Irã tem a mesma tatuagem. E tem mais uma coisa. Ela me pediu várias vezes que não terminasse dentro dela. Draco diz: cadela esperta, jogou um jogo perigoso. João diz: temos que falar com a Irã. Ela deve saber de muita coisa. Draco disse, dirigindo a João: e tu acha que, sendo como ela é, por que nos ajudaria? Bruno diz: ela não tem escolha. Ou fala, ou vai para o exílio. João diz: tu teria coragem de fazer isso com tua irmã? Bruno diz friamente: ela deixou de ser minha irmã quando quis ser minha mulher, quando tramou na cama com nosso outro irmão. Essa mulher é tudo, menos minha irmã. E acreditem, eu serei um anjo no castigo, comparado à morte quando souber. Draco diz: estamos contigo. Apoiaremos o que você decidir. João diz: vamos nos reunir com nossos pais. E então, cartas na mesa. Bruno diz: se estivermos certos, o que faremos? Draco diz: vamos para o tudo ou nada. Os três se entreolham. A morte, Deus e Lúcifer retornam de sua jornada. E ao chegar, são recebidos com o convite dos filhos. Logo, pais e filhos se reúnem na casa da morte. Lúcifer disse, dirigindo a Draco, João e Bruno: falem de uma vez o que vocês andaram aprontando em nossa ausência. Deus diz: calma, Lúcifer, vamos ouvir o que os meninos têm a dizer. A morte diz serenamente: vamos, rapazes, estamos ouvindo. João olha para seu pai e pergunta: eu vou substituir o senhor? Deus responde: sim, você vai, meu filho. Draco pergunta a Lúcifer: eu vou substituir o senhor? Lúcifer responde: sim, você vai. Bruno pergunta à morte: eu vou substituir o senhor? A morte responde: sim, você vai, meu filho. João, Draco e Bruno se olham sem entender. Deus então diz: se vocês querem respostas, devem fazer as perguntas certas. Bruno diz: agora entendi tudo. João e Draco perguntam: o que tu entendeu, Bruno? Bruno responde: nós seremos substitutos sim. Porém, Bruno faz uma pausa e diz: somos temporários, com marca de validade, com tempo de vida. A morte intervém.
Não, meu filho, não é desse jeito. Nós vamos morrer de qualquer jeito. Precisamos morrer para que haja renovação, para que tudo continue a fluir como sempre foi. Deus diz: o mundo é perfeito devido às suas imperfeições, suas normalidades e anomalias, e isso não pode e não deve ser mudado. Confiaremos a vocês nosso lugar em nossa ausência. Lúcifer diz: e sim, nós retornaremos como seus filhos, e depois vocês decidirão o que fazer de suas vidas. Deus diz: acreditem, sabemos o tamanho do fardo que estamos colocando em vossas mãos. Bruno olha para seu pai e diz: o senhor sabe que me deve explicações. A morte diz: se você se refere a Irã, sua irmã, não foi nenhum de nós quem colocou o código. O destino tem sua contribuição nessa história. Bruno diz: o senhor quer que eu acredite no acaso? A morte diz: sim, aceite você ou não, é a pura verdade. Draco diz: mas vocês são os senhores de tudo, os que prendem e mandam soltar, quem tem o controle de tudo. Lúcifer diz: aí que está, meu afoito filho, ninguém controla tudo, em algum momento algo escorrerá pelas suas mãos. A morte chama Airã e Miak. Os dois entram na sala e Airã cai de joelhos diante da morte, implorando perdão, dizendo que foi induzida por Miak a fazer o que fez. A morte diz friamente: sente-se. Deus se dirige à morte dizendo: você decide o que fazer. Lúcifer faz gesto de consentimento e diz: eu concordo com o sábio amigo. A morte diz: eu sei o que farei, e será o melhor para todos. Airã renascerá como Maria, sem o código. Meu filho Bruno conhecerá seu novo par. Ele a engravidará e eu reencarnarei. Tomarei o meu lugar de volta e darei a Bruno a recompensa merecida por ter sido um filho fiel, leal e honrado. Miak diz: e quanto a mim, o que será de mim? Fui usado por você como um fantoche. A morte diz: não se faça de tolo, Caim. Por que acha que te chamo assim? Eu sempre soube de suas intenções, mas não te castigarei por conspirar contra mim. Seu destino será o mesmo de Maria, a reencarnação em outro corpo, em outro mundo. Você precisa aprender, evoluir. Airã diz: quer dizer que todos ficam bem, e nós dois, os filhos rejeitados da morte, somos descartados como mercadoria variada. Deus diz: minha filha, ninguém está sendo punido. Veja isso como um recomeço. E a morte fez como disse. Maria e Caim reencarnaram em mundos diferentes. Caim como jesuíta e Maria como enfermeira. Tirou o código da alma de Maria e transferiu para Lebe, que não ficava a dever em nada a Irã, em beleza e graça. Assim Bruno engravidou a Lebe, que deu à luz a Ocrã. Draco engravidou Leila, que deu à luz a Lúcio. João, que engravidou Eva, que deu à luz a José. Ocrã, ou Marco, reencarnou como a morte. Lúcio reencarnou como Lúcifer. E José reencarnou como Deus. Draco renasceu como rei em um novo mundo. Seu pai, Lúcifer, o recompensou dessa forma por sua lealdade. João renasceu com o nome de Jesus, em um mundo caótico e violento, como um sábio, para levar a palavra de seu pai. Deus o incumbiu dessa missão. Bruno acordou debaixo do caminhão, sem sofrer um arranhão, e sua moto estava intacta. Ao contrário dos outros, ele lembrava de tudo. Olhando ao redor, viu os olhares surpresos das pessoas e ouviu o que diziam. Esse cara nasceu de novo. É um milagre. Cara de sorte. Bruno vê a morte de pé do outro lado da rua e em pensamento lhe diz: vá, meu filho, seja feliz. Esse é o presente que eu lhe dou. Bruno sobe em sua moto. Ele só tem um destino, mesmo sem saber o que vai encontrar. Ao entrar na rua onde mora, vai até sua casa e vê que está fechada. Ele se sente triste, se dirige à casa de sua mãe. Ele ouve vozes. Ele entra e se surpreende ao ver todos nos fundos da casa. Tabata, sua filha, corre em sua direção, gritando: papai, papai. Bruno a abraça com os olhos cheios de lágrimas. Ele olha para Érica, que vem em sua direção. Érica, ao ver Bruno chorando, o abraça e pergunta: o que houve, amor? Bruno responde: nada, amor, está tudo bem. Bruno vê sua mãe e seus amigos, e então se assusta ao ver entrar os caras do tráfico. Bruno grita: por favor, não! Um dos caras diz: ô Bruno, não era para trazer a carne e o carvão? Bruno olha sem entender, então percebe: eles não estão armados.
Na verdade, estão chegando da pelada. Bruno pergunta, vocês largaram o tráfico? Os caras respondem, eu, hein? Tu andou bebendo, Bruno? Já chegou encharcado? Esse seu filho, hein, dona Glória? A mãe de Bruno diz, se comportem e deixem-o beber. A galera cai na gargalhada. Então Bruno percebe que lhe foi dada uma nova chance e ele vai aproveitar cada momento como se fosse único e último. Em pensamento ele agradece. Obrigado, meu pai. Assim chega ao fim a saga de Bruno. Não perca a nova novela, a história de um homem mau. Ok, eu fico por aqui. Não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal. Vejo vocês com novas histórias no canal Contos do Outro Lado.